Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Casa, vereador César Godoy, em seu nome os demais vereadores. E um agradecimento especial ao vereador Geraldo Weimar, agradecer pelo convite de estarmos hoje aqui. O Geraldo Weimar, podemos assim dizer, irmão escoteiro de promessa, né? Foi membro juvenil do movimento escoteiro, foi adulto ativo e hoje, de certa forma, contribui. O que nos traz hoje aqui é justamente comemorarmos os 40 anos de fundação do Grupo Escoteiro Desbravador. Movimento esse que, em São Bento do Sul, ele é mais antigo, temos relatos ali de 1957, 1960, que já existia um movimento escoteiro em São Bento. Na ocasião, através de dois grupos escoteiros, o Harry Bowman e o John Kennedy, onde um funcionava no ginásio São Bento e o outro na igreja protestante. Daí, por ocasião do centenário de São Bento, juntou-se, houve uma fusão desses dois grupos escoteiros e foi fundado o Grupo Escoteiro Desbravador. Pode-se dizer que, ao longo desses 40 anos, eu até sou suspeito, porque 25 anos eu faço parte desse movimento, o Grupo Escoteiro tem uma longa história de serviços prestados à comunidade, entre acampamentos, ajuda em campanhas de vacinação na época. Lembro-me também nós participávamos do desfile do dia 7, o Grupo Escoteiro era um dos primeiros a desfilar, depois os escoteiros próprios ajudavam na segurança do local. Hoje, claro, isso não é necessário mais. Mas, então, assim, é um grupo escoteiro que temos a certeza que, em 40 anos, fizemos o nosso trabalho, que é de ajudar o próximo. E também levamos, ao longo dos 40 anos, o nome de São Bento do Sul em várias atividades regionais, estaduais, nacionais e até internacionais, que, na ocasião do centenário do movimento escoteiro, em 97, tivemos a grata participação de um membro do grupo escoteiro no centenário de um acampamento que aconteceu na Inglaterra, no mesmo local que Baden-Powell, há 100 anos atrás, fundou o movimento escoteiro. Então, para isso, nós é gratificante. E como tudo, há uma mudança, o Grupo Escoteiro Desbravador ele vem se adequando. Uma coisa é falarmos de escotismo há 100 anos atrás, onde, com apenas 15 jovens, 15 rapazes, para ser mais exato, Baden-Powell pegou essas pessoas, esses jovens, e levou para o primeiro acampamento, onde o objetivo, na época, era nada mais o quê? Ensinar técnicas de sobrevivência, técnicas de acampamento e nada mais, porque não tinha muito o que fazer. Hoje, o movimento escoteiro, atualmente, ele é um movimento que reúne 30 milhões de membros em todo o mundo, tem um propósito de contribuir com a formação integral de crianças e jovens, auxiliando-os a desenvolver suas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas, espirituais e de caráter, oferecendo-lhe um ambiente fraterno, onde a convivência é orientada por princípios claramente definidos na lei e promessa escoteira, que resultem em pessoas felizes e dispostas a contribuir para a construção de um mundo melhor e exercerem um papel ativo em suas comunidades. A forma pela qual o escotismo alcança seu propósito fundamenta-se em um programa educacional próprio, complementando a família e a escola, que utiliza a participação em atividades atraentes e variadas para, pela experiência pessoal, vivenciada por cada jovem, favorecer a aquisição de valores que nortearão a conduta e as atitudes de cada um. O escotismo contribui para a formação de cidadãos responsáveis que compreendem a dimensão política da vida em sociedade. Como o movimento educativo não se envolve nas disputas político-partidárias, entretanto, os princípios em que se baseia o movimento escoteiro orientam as opções políticas pessoais dos seus membros e a formação de cidadãos responsáveis, participantes úteis em sua comunidade. Os escoteiros, desde crianças, são incentivados a serem leais ao seu país e amarem a sua terra natal, seu povo e sua cultura, em harmonia com a promoção da paz, sem hostilidade entre classes sociais ou outras nações. Então, tudo isso é baseado. Claro que também ainda continuamos acampando, continuamos fazendo as excursões, continuamos ensinando as crianças a cozinharem, mas hoje de uma forma mais educativa. Realmente, hoje somos um movimento já educacional que vem em encontro daquele complemento da educação que as crianças, os jovens recebem em casa e na escola. E não é que por sermos um movimento apolítico, indiferente de partido, que a gente não precisa
do apoio de lideranças partidárias. Precisamos, sim. E até, presidente, eu vou tomar aqui a data de hoje. Eu vou entregar um documento, primeiramente ao senhor e depois a cada vereador, um documento que foi lançado no ano passado, chamado Pacto Escoteiro. É um documento aqui que ele traz uma série, uma introdução, um histórico do movimento, mas eu, em seu contexto, aqui o histórico desse documento, esse pacto foi lançado em setembro do ano passado como ferramenta de aproximação entre os grupos escoteiros de todo o país aos candidatos aos cargos de prefeito e vereadores nas eleições municipais da época. O pacto foi assinado por 151 candidatos em 55 municípios brasileiros. Junto, esses candidatos fizeram mais de 2 milhões de votos no primeiro turno e cerca de 1,4 milhões de votos no segundo turno. Então, isso já na época do seu lançamento. Hoje, esse número já está bem maior, mais pessoas, mais prefeitos, mais vereadores, deputados assinaram esse documento. Ele também é uma coisa simples. E a proposta desse documento, ele se baseia em 5 itens, que é manter uma postura de conduta ética, fortalecer a educação não formal, apoiar o jovem na tomada de decisão, apoiar politicamente demandas e projetos escoteiros, auxiliar o movimento escoteiro na inserção em conselhos de governança e colaborar com a divulgação do movimento escoteiro. Então, o próprio grupo escoteiro, a atual diretoria, ali a gente já vem conversando, temos vários projetos, porque hoje, se analisarmos, o grupo escoteiro Bravador, ele conta, entre jovens e adultos, com um efetivo de 40 membros. Se pegarmos uma cidade como São Bento, é pouco. Muito pouco. Hoje, o grupo escoteiro tem uma sede própria, localizada ali no loteamento marista. Somos privilegiados por termos essa sede, mas não é uma coisa só nossa. O propósito do movimento escoteiro é que o maior número de crianças e jovens participem do movimento escoteiro, indiferente de credo, cor, raça, condição social. E temos alguns projetos. Um deles, até conversando com a ex-vereadora Adriane, que já é um projeto que já está engavetado e a gente ainda não conseguiu, talvez por faltar um apoio de uma liderança política ou alguma coisa, é levar o escotismo para os bairros. Por que não levarmos primeiro o Grupo Escoteiros Bravador para a Serra Alta, para o Oxford, para o Cruzeiro, como experiência? Vamos fazer uma atividade? E por que não construirmos dentro desses bairros lideranças, pessoas, até porque para participar do movimento escoteiro precisa do adulto voluntário, e futuramente não criar um outro grupo escoteiro num bairro desse? Para que essas crianças não precisem se deslocar. A gente sabe que tem todo uma questão de deslocamento e tirar da cabeça ainda de muitas pessoas que o movimento escoteiro é uma coisa meio elitizada. Não, é simples, basta ter um grupo de pessoas, um grupo de adultos que tem um pouco de interesse, um pouco de disponibilidade em se doar, que o negócio funciona. Existe toda uma estrutura regional, uma estrutura nacional, que dá todo o suporte, todo o apoio para que esse grupo caminhe. O próprio Grupo Escoteiro do Bravador, hoje temos pessoas dentro do Grupo Escoteiro que podem dar esse suporte. Então, presidente, eu vou deixar, não sei se eu deixo para o senhor aqui, e o senhor distribui para os demais vereadores esse pacto. Caso, não todos, mas aqueles que queiram se comprometer com essa causa, nos procurem, a gente vai sentar, vai fazer um estudo do que pode ser possível. Esse documento ele vai ser assinado, ele vai ser feito um relato fotográfico, vai ser mandado para a Direção Nacional e vai ser arquivado lá. E com isso a gente consegue, de certa forma, criar formas de colocarmos realmente o movimento engajado na sociedade e levarmos, como eu já falei, para o maior número de pessoas, de crianças e de adultos da nossa cidade. Coisa simples que pode ser feita. Teria muito mais para falar do movimento escoteiro. O movimento escoteiro é uma coisa assim que realmente é uma coisa bem mais ampla, mas é um simples relato. Vou aproveitar também já a oportunidade para convidar os senhores para o dia 19 de outubro, para participar do segundo jantar dos amigos do Grupo Escoteiro. Ano passado ele foi realizado nas BET, ficou pequeno esse ano, então esse ano a gente reservou a Associação dos Servidores Públicos, a ASP, ali, e realmente é um momento de confraternização. A gente quer, de certa forma, agradecer o apoio que recebe da comunidade e confraternizar com todos. Novamente, quero, em nome da diretoria do Grupo Escoteiro, colocar
o Grupo Escoteiros Bravador à disposição da Câmara de Vereadores e convidá-los no sábado de manhã que nos visitem na nossa sede, lá um belo local, é uma área verde no centro de São Bento, assim que a gente vai estar à disposição e vão ser muito bem recebidos. Muito obrigado. Agradecer muito ao senhor pela explanação, tenho certeza que engrandece muito e nos ensina muito, e também pedir, eu sei que alguns ali dos mais novos já estão muito cansados, alguns já se entregaram, mas se for possível que continue até o fim da sessão, porque na minha fala, inclusive que agora vamos partir para a palavra, eu vou falar alguma coisa de escoteiro e também aproveitar o gancho e lhe fazer um convite, então se puderem permanecer por mais alguns minutos, eu agradeço muito pelas palavras. Muito obrigado. Obrigado.